Olá, seja bem-vindo de volta ao segundo episódio da nossa segunda temporada, onde a gente vai entender para que serve uma Câmara Municipal e o que o vereador faz de verdade. Meu nome é Graziele Adverse, vem comigo conhecer mais um candidato e o que ele tem para falar para gente. Está aqui comigo Diego Laina Barbeiro. Qual o seu número? 22777. 22777, esse é o número do Diego Laina Barbeiro. E eu vou começar batendo esse papo aqui com ele, trocando uma ideia sobre um tema, assim, muito pertinente. Diego, meu caro, muitos candidatos à vereança não sabem para que serve uma Câmara Municipal, nem muito menos o que um vereador faz e para que serve. Você sabe? Sim, claro. O vereador eleito dentro da Câmara Municipal hoje, uma principal função dele é ser fiscalizador, principalmente das verbas públicas, aquelas que são direcionadas para o nosso município. Então é fiscalizar o que o prefeito está fazendo, os tipos de obra, fiscalizar onde está sendo aplicado as verbas municipais, aquilo que foi destinado. Se vê uma verba para a saúde, para ser aplicado para a compra de um aparelho, seja para um postinho de saúde, é a função do vereador fiscalizar se aquela verba está sendo aplicada, está sendo comprado aqueles equipamentos, se não há desvio, se não está tendo algum roubo, alguma coisa desse tipo. Essa é a principal função do vereador, fiscalizar a prefeitura pública, no caso aqui a prefeitura de Bicas. Muito bem. Outra coisa que também está dentro dessa questão, isso aí na teoria, né? Na prática, um vereador, como que ele consegue, de fato, exercer essa fiscalização? O que um vereador ali, uma pessoa, né? Fora do que os livros nos ensinam, as leis nos falam sobre fiscalizar. Como que se dá essa fiscalização na prática? Eu creio não, né? Eu tenho certeza disso. Eu falo creio por causa de a gente estar aqui batendo um papo, tá? Mas primeira coisa, o vereador ele tem que exercer a função dele, né? A gente dentro da nossa cidade hoje, infelizmente, a gente tem muitos, vamos dizer assim, pessoas que são grandes profissionais, mas como vereador são péssimos, né? Sentam na cadeira somente na segunda-feira, não falam nada naquela Câmara Municipal, nem para agregar para nada. Entra mudo e sai calado. Sai calado e só estão ali para ganhar o dinheiro. Agora, o vereador que ele quer trabalhar, eu falo isso muito assim, cara, se Deus me abençoar e a população me abençoar, de eu estar representando eles na Câmara Municipal, dificilmente eu vou sair de lá. Não falo isso de uma forma sendo aqui hipócrita ou sendo aqui que eu estou me achando. Não, porque se um vereador ele fizer o papel dele correto, dificilmente ele sai. Entendi. Ele não precisa inventar, ele não precisa prometer, ele só precisa trabalhar. E aí é que tá. Tem muito vereador que não quer trabalhar. Porque realmente, como é que eu vou fazer isso na prática? Então eu tenho que estar por dentro de tudo que está acontecendo dentro da prefeitura. E para isso eu tenho que estar lá. E às vezes uma segunda-feira só não vai bastar. Não é, se fosse uma segunda-feira um dia inteiro, ainda vai. O problema é que vai na segunda-feira somente no horário da reunião. Então eu preciso saber o que foi prometido, primeiramente pelo meu prefeito que foi eleito, o que eu apoiei, ou vice-versa, se for o adversário, né? Eu tenho que saber quais são o plano dele de campanha, quais são os projetos, para que dali eu consiga começar a fiscalizar para onde ele está caminhando, para o que ele quer fazer, de onde está vindo essa verba. Já tem ela no cofre? Está sendo buscada através de uma emenda parlamentar? Então eu tenho que saber, tenho que estar por dentro, o que está vindo, o que não está vindo, para aí sim eu conseguir fiscalizar. E não é só fiscalizar no sentido de eu saber o seguinte, vem uma verba para um postinho de saúde, e beleza, levantou o postinho de saúde. Tá, mas quanto que gastou naquele postinho de saúde? Foi toda a verba? Eu preciso saber, então eu tenho que estar atrás, eu tenho que buscar lá, gastou na obra X, detalhado, comprou esse tipo de material, então beleza, então me dá aqui essa relação de contas, que eu vou fiscalizar onde foi comprado, quem foi que trabalhou, para me saber se está tudo batendo como está descrito. Perfeito. E essa é a função, porque senão a gente vê muita discrepância, né, acontecendo. Veio 1 milhão para fazer aquilo ali, aí gastou 1 milhão? Às vezes não, às vezes não, às vezes gastou menos, gastou 800 mil, sobrou 200 mil. Opa, sobrou 200 mil, onde está esses 200 mil? Está guardado? Então tá, o que nós vamos fazer com esses 200 mil? Será que a gente pode implementar, já que é para a saúde? Então vamos buscar mais medicamento? Ou vamos liberar mais exame para a população, para que não fique retendo filas? Então
o vereador ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Agora o vereador que quer ganhar somente para sentar, né? Desculpa a forma de dizer, não vou falar palavrão, mas sentar na cadeira lá, segunda-feira, 7 horas da noite ou 6 horas, quando começa a reunião, infelizmente, não vai sair nada mais. E o povo está cansado disso, eu né? Eu creio, em nome de Jesus, que o povo esteja cansado disso. Mas, ó, não é fácil, não, né? A gente falando assim, porque você fiscalizar o serviço de outra pessoa já é uma tarefa indigesta. Se você detectar um erro, então piorou. Então, a pergunta que não quer calar é: você já consegue se ver numa situação onde você vai lidar com embates calorosos, com pressão, com críticas, ou então saber elogiar um bom trabalho, né? Sim. Como é que o Diego Laina Barbeiro, se eleito, né? Boa sorte, se Deus quiser, como é que vai lidar com esse ambiente hostil? Com o ambiente hostil, eu tô, vamos dizer assim, mais do que preparado, tá? Eu creio que não só a vida me ensinou, mas, vamos dizer assim, eu sou um líder hoje dentro da minha igreja, tá? E ser líder hoje você não é fácil. Então você tá à frente, você toma, vamos dizer assim, pedrada o tempo todo. Você acertando ou não acertando, você fazendo ou não fazendo, e às vezes tem coisas que você não fez, tem coisas que você não falou, mas você é julgado porque você tá à frente daquilo ali. E faz parte, entendeu? O líder que não tá ali apto a receber crítica e sofrer pressão, ele não serve para ser líder e não deveria servir nem para ser, no caso, vereador, né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu sou cristão e não tem como eu falar se eu não questionar algo de um texto bíblico. A gente pega a história de José, porque José, para mim, é uma história maravilhosa, e se a gente for olhar assim, foi o primeiro cargo político na Bíblia, né? O qual Deus, ele criou uma cadeira de governador há um tempo que não existia, não havia aquela palavra, não existia esse cargo. Mas Deus queria um governador, um homem de Deus, né, assentado em um império onde que eles não adoravam a Deus, adoravam qualquer outro tipo de imagem, outros deuses pagãos, mas não adoravam a Deus, né? Então Deus assentou um homem de Deus abaixo de Faraó para governar todo o Egito. Olha que coisa maravilhosa. Mas não foi fácil. José ele teve que ser traído primeiro pelos seus irmãos, entendeu? Ele teve que passar pelo peso da traição. Ele foi vendido como escravo. Ele foi taxado de algo que ele não cometeu e foi preso por causa disso. Então a vida dele foi bastante pisada. Agora, muitas provas. Aquilo ali formou nele um caráter de líder. Porque um líder que não sabe perdoar, ele não serve para ser líder. Entendeu? Ele foi preso, primeiro ele foi como escravo, mas sendo escravo e servo, ele aprendeu a administrar. Ele aprendeu a comandar outros servos. Porque todo o comando da casa de Potifar foi passado para ele. Porque nele havia quem? O Espírito de Deus. Deus era com ele. Então tudo que ele fazia prosperava. E você vê que até o ímpio sabe disso. E naquele momento o cara falou, cara, tudo que ele põe a mão prospera porque Deus está com ele. Então eu vou dar o governo da minha casa. Então ele governou a casa dele. E quando ele passa por vamos dizer assim, uma tentação, ali era uma mulher, na política pode ser dinheiro, isso, não é? A Bíblia fala, ele era homem. Ele era um homem. Falar que a mulher talvez não tinha seduzido ele é mentira. Naquele tempo não havia mulher usar roupa íntima. Se ela tirou a capa dela, ela estava nua. Provavelmente. Então, ele como homem, ele deve ter sentido alguma coisa. Mas como servo de Deus, ele corre. Fuja da aparência do mal. Então, se ele não tem... ele pensa, eu não vou brincar com o mal, porque senão eu não vou aguentar me controlar. Então, eu vou correr. Então, ele correu. Foi julgado por algo que ele não fez. Foi preso em uma cadeia de egípcios, ou seja, não tinha povo dele, não tinha ninguém dele, não tinha parente dele, não tinha com quem ele chorar, não tinha com quem ele reclamar. Ele passou por tudo isso para que quando ele fosse lhe dado o cargo de governador, ele pudesse olhar para o povo dele e receber os seus irmãos. E olha só que isso é tão poderoso, aquela pressão que ele passou, que a Bíblia fala que o que faz os irmãos deles se dobrarem diante de José, como foi no sonho que ele recebeu, não foi a autoridade que José tinha, mas foi o perdão que ele liberou. Tremendo, né? Tremendo. Então, aquilo ali fez com que os irmãos dele se dobrassem. E o choro dele é tão maravilhoso, libertador,
A Bíblia fala que do outro lado do muro se escutavam os gritos de Moisés, mas não é, os gritos de José, mas não era grito de pavor, era um grito de um choro. Eu creio que é um gozo quando você, né? do Espírito Santo, ali de perdão, é libertador. E ele vira para os irmãos dele e fala, cara, não se culpem, porque vocês foram usados por Deus para que eu estivesse onde eu estou, porque Deus queria que eu estivesse aqui, para que quando vocês precisassem, ou seja, era um tempo de escassez, eu estivesse preparado para servir o meu povo. Para que vidas fossem poupadas. Então eu creio, eu hoje, eu não estou me comparando jamais a José, a ninguém da Bíblia, mas eu estou comparando uma história. Então eu passei por muita coisa desse, e hoje eu estou preparado para servir. Preparado. Muito preparado. Para estar nesse ambiente e continuar. Pode vir pedrada, pode vir. É saber que do lado de cá também vai ter uma rocha muito firme, porque eu sou fragmento de uma rocha, que é a rocha é o meu Senhor Jesus. Então, quem vier de lá, saiba que vai bater de frente com uma rocha também. Eu te garanto que os nossos ouvintes, né, os eleitores, ficaram felizes em ver essa sua postura. E agora acredito que eles vão ficar mais felizes, porque eu vou te dar a oportunidade de você dizer já para os seus eleitores, para futuros eleitores, para o povo em geral, para que você possa dizer para eles: aqui você veio, o que você quer fazer, pretende fazer. Esse é o momento de você pedir o seu voto. Amém. Então, eu quero focar, meu cargo-chefe, vamos dizer assim, não que eu como vereador não vou querer trazer o que é de melhor para a nossa cidade, mas 2 pontos essenciais. Primeiro, que eu vou focar, isso é algo que eu quero, é na educação e na saúde, tá? Muito bom. E eu quero falar assim, a educação ela é base para tudo. Ninguém se forma um advogado, não se torna um médico, não se torna um vereador, não se torna um prefeito. Qualquer profissão, qualquer cargo, a gente precisa inicialmente passar por uma educação. Para que a gente tenha uma educação de qualidade, a gente precisa de pessoas que tenham gosto em trabalhar. E para isso elas têm que ser remuneradas também. Poxa, ninguém quer estudar uma vida inteira para formar em algo e chegar naquele emprego que ela estudou e ela não ser remunerada, recompensada de tal forma. Né? A Bíblia fala que o trabalhador ele é digno do seu salário. Eu não estou falando aqui que ninguém recebe salário, mas eu estou falando de valorização. Então, assim, isso eu prometo, assim, para você que é professor da rede pública municipal, eu vou tratar isso aqui, sabe, com o maior carinho. A revisão do plano de carreira de vocês. Em tudo, tempo de carreira, abono salarial, aquilo que veio do governo, se foi aplicado ou não foi aplicado da forma correta, a valorização do salário de vocês, porque o professor, ele sendo valorizado, ele sendo reconhecido, que ele é importantíssimo para a cidade, ele vai sair de casa muito mais apto, sabe assim, vamos dizer assim, motivado para poder ensinar, para poder trabalhar. Porque não adianta a gente querer correr, e eu vou correr, lógico, atrás de projetos que incentivem isso. Seja na informática, seja em novos cursos, agregar novas matérias. Não adianta a gente querer buscar algo para o jovem se aquele que vai aplicar e ensinar não é valorizado. Agora, se a gente remunera, se a gente valoriza o nosso professor, que não é um problema da nossa cidade de Bicas, é um problema do nosso Brasil. Não valorizar os professores das redes municipais, das redes públicas, seja ela estadual, federal, não é valorizado. Agora, se a gente conseguir valorizar os professores da cidade de Bicas, eu creio nisso, que qualquer outro projeto que a gente consiga implementar, eles vão agarrar com gosto. Eles vão querer se aprofundar, eles vão querer estudar, eles vão querer na prática saber, entendeu? E vão motivar eles a fazer isso. E com isso a gente forma cidadãos com caráter na nossa cidade. Entendeu? A gente vai formar pessoas vamos dizer assim, honestas, com caráter, que saibam o que é se tornar um cidadão dentro da nossa sociedade. Ser aquela pessoa que valorize, volte a valorizar o seu nome. Hoje em dia tem gente que não liga mais para o nome. Gente, o nome é tão importante. Verdade. É tão importante. Você vê na Bíblia, o menino judeu, ele entende que o nome do pai é tão poderoso, que ele não pronuncia o nome dele, ele pronuncia o nome do pai. Você vê o cego Bartimeu. A Bíblia não fala o nome do cego porque o cego não era tão importante. Mas ela fala, cego Bartimeu, seja filho de Timeu, porque o nome do pai traz um peso muito maior sobre o filho. Isso nós temos que resgatar. Isso nós temos que resgatar. E isso é através da educação.
entendeu? Você tem medo de sujar o seu nome, você tem medo de ser mal falado. A gente tem que trazer isso. Isso é educação. E na educação, a gente trabalhar gestão financeira, a gente trabalhar política, porque eu escuto muito isso, as pessoas virarem e falar o seguinte, mas eu não gosto de política, política. Não, gente, a gente tem que amar política, a gente tem que gostar de política, a gente tem que aprender sobre política. E eu não estou falando aqui de ensinar no colégio algo partidário, não. Ensinar algo político, de política. Sim. Ela aprendeu o que é política e ela escolhe a direção que ela quer. Mas para que ela não seja enganada, entendeu? Por candidatos que comprem o voto dela. Eu tenho andado na rua e tem gente que vem em mim, sabe, espontaneamente, eu creio que é de Deus. Diego, eu vou votar em você. Eu falo, amém, obrigada. Ela, se você quiser, eu te dou o número do meu título. Eu não precisa disso, não. Você vê que a nossa sociedade ela é tão oprimida por ladrões, porque candidato que compra voto é ladrão. E se você aceita e vota e bota ele na cadeira, você está colocando um ladrão na Câmara Municipal e depois não vem chorar porque é roubada. Entendeu? Porque esses caras ladrão, além de querer comprar o voto das pessoas, ainda oprime elas, me dá o seu título de eleitor. Como se pudesse saber quem está votando nele. Gente, não existe isso não. Não tem como o vereador saber a relação de nome, CPF de todo mundo que votou nele, não. O que eles tentam fazer é saber por zona eleitoral quem votou, quem não votou. É um meio de oprimir você, cidadão, a votar nele. E ele é o quê? Um ladrão. Agora, se a gente entender sobre política, como funciona, esses caras nunca mais assentarão nas cadeiras da nossa prefeitura, da nossa Câmara Municipal. E fazer isso mais cedo possível. Mais cedo possível. Tem que ser de baixo. Não adianta lá em cima a gente querer mudar algo. A gente tem que começar de baixo. Se a gente pensa no futuro, a gente tem que começar agora. Nesse ponto. E, lógico, iniciando, valorizando os nossos professores da rede pública. Outra coisa, também voltado aos nossos jovens, eu citei no podcast passado e é algo que eu quero trazer. Porque, assim, a gente busca, a gente fala muito, né? Mas a gente também tem que saber onde buscar. Isso. Né? Aonde vai recorrer. Hoje, assim, senão vira fantasia, né? Vira qualquer um fala. O PL hoje a gente tem um apoio muito legal da delegada Sheila, né? A deputada estadual, isso mesmo, que apoia muito o PL dentro da nossa cidade. Então foi destinado verbas para a nossa cidade através do partido do PL, que tem ajudado a gente aqui muito. Eu creio que se a gente conseguir formar assim mais vereadores do PL lá, então é uma parceria que só tem a ganhar. Melhor ainda, né? E também hoje eu consegui um grande parceiro, né? Que é o nosso deputado federal, Lincoln Portela. São 7 mandatos, não é à toa. Né? Um deputado federal dá uma expressão muito maior. Então, hoje é uma outra fonte que a gente pode buscar recursos para trazer para a nossa cidade. Por que eu estou falando disso? Porque não só pela valorização dos professores, mas eu quero trazer algo que se perdeu no nosso município, que foi lá atrás, que era o esporte solidário. Por que esporte solidário? Porque eu acho que aquilo, cara, é maravilhoso. Já foi provado em dados, em estudos, de que a criança, quando ela está envolvida no esporte, a tendência dela crescer e se tornar um cidadão de bem é quase 100% maior do que se ela não fizesse. Entendi. Dela entrar, seja ela para as drogas, seja ela para uma criminalidade, ou, enfim, se perder. Uhum. Então, o Esporte Solidário era um projeto, se eu não me engano, eu não posso afirmar aqui, era no mandato do prefeito Barreto. Então, a criança estudava de manhã, ela tinha que ter presença, notas azuis, o que garantia a ela participar do esporte solidário de tarde. E aquele que estudava de tarde, né, tinha que ter presença e nota para que no outro dia ele ganhasse a vaga dele no esporte solidário de manhã. E isso era interessante, não só porque tinha atividade de natação, corrida, judô, karatê, futsal, futebol de campo, e levava as crianças para fora, ou seja, não tinha mais criançada na rua, né? Não tinha criançada dispersa aí, podendo se envolver aí nas drogas aí, ou seja, ela estava o tempo todo envolvida. Ajudava o pai e a mãe, que precisava trabalhar, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uns colégios aí, né, de tempo integrais, mas ainda há muita criança, vamos dizer assim, sem esse acesso. E naquela época minha, era legal porque é o seguinte, por exemplo, não é que minha mãe não me ajudou, mas a gente, né, teve... Minha mãe cuidou da gente sozinha, não tinha meu pai, então a gente passou por muitas dificuldades. E o esporte solidário naquela época, poxa, eu tinha acesso a um biscoito recheado, a um todinho ou comida.
Pô, não é que eu não comia biscoito recheado, mas todo dia você tem um todinho, todo dia você tem uma fruta. Então tem criança que não tem isso, Graça. É verdade. Entendeu? Tem criança que não tem acesso a uma comida direito. Eu sei porque eu trabalho na ação social da minha igreja. Eu não posso. Não posso porque eu não acho legal você se vangloriar em algo que é um trabalho da igreja. Porque não é um trabalho seu, é da igreja. Entendi. Se você faz algo, se você dá uma cesta, se você dá uma comida, é todos os membros que estão ofertando, dando dízimo, ajudando. Você só está sendo usado. Né? Então eu não vou postar isso. Mas eu tenho acesso a casas de pessoas. Eu já fui levar uma cesta numa casa de uma mulher que ela tinha um pouquinho de angu, de fubá, para fazer angu. Então ela podia dar o angu ou na hora do almoço ou na janta. Ela não podia dar em 2 horários. E ela tinha 6 crianças. É uma realidade. Eu levei muita comida, mas aquilo ali ia ajudar, sei lá, 2 meses. E depois? Então, o esporte solidário, ele dá essa ajuda. Entendeu? Força a criança a estar dentro do colégio, estudando, tendo presença, ela está sendo ensinada, está sendo mudada ali, formando um cidadão. De tarde ela está aprendendo a interagir com outras crianças, está se alimentando, não está nas ruas, não está sendo, vamos dizer assim, alvo, seja ela de um abuso sexual, de droga ou de violência. Né? Então eu creio que isso só tem a ganhar a cidade de Bicas. Né? Exatamente. E nós temos aí a banda de música daqui de Bicas. Eu creio que, assim, boa, mas a gente pode incentivar mais. Trazer recursos para ajudar mais, seja em equipamentos novos, uniformes, algo que motiva o jovem a estar ali, a participar, a tocar, a querer ir em eventos. Né? A minha menina hoje, ela faz parte da banda de música de Guarará. E eu vejo lá como é que eles são disciplinados, uniforme direitinho, arrumado. Cara, vai aquele ônibus lotado, se precisar, vai van junto. E eles vão, às vezes, uns 10 encontros de banda aí na região. E, pelo menos nesses 10 encontros, eu não vejo a banda de música de Bicas. Não estou falando que a banda de música não viaja. Não estou falando que ela não participa de encontro de bandas. Mas eu creio que ela possa ser mais incentivada, valorizada, né, para que outros jovens tenham interesse. Eu vejo lá a Lívia, com criancinha pequenininha, aprendendo a ler partitura, aquela sede de querer aprender para estar na banda. Então, poxa, muito legal. Isso aí você só tem a trabalhar com o jovem. E, cara, o jovem aprender música, aprender a tocar, não sabe como é que está ajudando no raciocínio dele. A leitura, a prática de querer aprender, só vai ajudar ele dentro do colégio. Só vai aprender ele a saber, a gostar de estudar. Trazer cultura também, né? Cultura. E a banda de música de Bicas é a cultura da nossa cidade. E eu creio que tem tantos eventos que elas possam participar, né, ser incentivadas mais. E eu estou aí para poder ajudar a banda de música daqui de Bicas. E na saúde, né, a gente trazer mais recursos, não só para capacitação, né, dos trabalhadores que trabalham na área da saúde, mas de recursos para que a gente possa liberar mais exames. Né? A gente vê, infelizmente, não estou falando mal, porque gerir um município é muito difícil. Mas a gente vê pessoas esperando, às vezes, um exame, às vezes por mais tempo. Acontece, tem falha, ninguém é perfeito. Então, falhas podem ser corrigidas. Claro. E, lógico, com vereadores que queiram se comprometer com o município, vai buscar verbas e recursos para que essa falha possa ser corrigida. Né? Então, a gente pode fazer isso, a gente pode tentar trazer, dentro desse recurso, trazer aqui, vamos dizer assim, a implementação de um programa dentro da área de saúde para marcação desse exame. Né? O postinho de saúde, o médico foi lá, atendeu, poxa, você precisa fazer um exame e tal. Já dentro do postinho, a pessoa já pode marcar aquilo ali dentro de um sistema e já ir para dentro da secretaria. Você evita uma fila, porque a secretaria, você tem uma fila para marcar e para pegar o exame ali, para você saber se o exame foi marcado ou não, a mesma pessoa. Isso gera transtorno, gera dor de cabeça. Então, se você tem um sistema, consultor, já sai dali, já marca, já cai no sistema da secretaria. A pessoa hoje, a maioria tem um celular, já consegue estar ali dentro de um aplicativo da Câmara, da Prefeitura, da parte da área de saúde, e saber, peraí, meu exame está marcado para dia tal, tem tanta pessoa na minha frente, eu sou aqui. Então, você consegue fazer com que todos sejam atendidos e, ao mesmo tempo, você corta aqueles benefícios, aquele negócio tipo assim, Grazi, vem cá, eu te conheço, você é minha amiga, você foi minha leitora, né, Grazi? Vem cá que eu vou te passar na frente. Então, a gente tira esses detalhezinhos que, para um é legal, porque passou na frente, ajudou, mas e aquele outro que talvez estava esperando? Será que é legal passar na frente do outro?
Você precisa, às vezes, fazer um exame. Será que é tão necessário agora? E às vezes tem um precisando. E às vezes aquele que está precisando é sempre deixado de trás. Então, se a gente consegue trazer recursos para liberar mais exames, mas ao mesmo tempo otimizar um sistema, a gente corta esses laços. Corta esse negócio de chegar um ali ou outro passar na frente. Então, a gente consegue agregar no município e, ao mesmo tempo, tirar a vantagem de um outro usar de um repúblico para fazer campanha. Né? E a gente consegue o município ganhando, todos. Exatamente. Né? Deixa seu número. Para que esses projetos aí venham se concluir, você, professor, seja você aí da área da saúde, você que se sentiu lesado, quer uma melhoria, você que tem filho, que acha que o esporte solidário pode ser algo vantajoso, tanto para o pai, para a mãe trabalhar e o seu filho está sendo bem cuidado, você quer esses projetos dentro da sua cidade? Você quer que isso seja valorizado, implementado? Então, no dia 6 de outubro, lembra, Diego Laina Barbeiro. Meu número é 22777. Beleza? Dia 6 de outubro, 2277. Eu sou o Diego Laina Barbeiro, candidato a vereador pelo PL. Uau, muito bom! É muito bom a gente ouvir com tanto entusiasmo, com tanta força, né? O que um candidato quer fazer e transmitir isso é muito bom, tá? Eu fico feliz porque mais um candidato do PL dando um show aí, demonstrando conhecimento, firmeza e proposta, tá? Eu agradeço a você que ficou com a gente aqui até agora e te convido para o nosso terceiro episódio. Então vamos lá!